Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Milton Meira do Nascimento, da USP. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, professor, para a gente fazer essa conversa. O professor tem uma pesquisa mais voltada para a área de filosofia política, e eu vou começar perguntando sobre a formação, a sua formação. A gente passou, nas últimas décadas no Brasil, por diversos períodos, né, coisas que acontecem no cenário político que tem a ver também com outras questões, com a própria universidade, né? Eu queria saber como que foram os estudos e a opção por esse tema da filosofia política e se quiser contar um pouquinho também das fases do seu percurso, né? E a partir dessa questão a gente vai fazendo outros também sobre a importância do estudo da filosofia clássica política. Obrigado, professor, pela sua presença aqui no canal e já lhe passo a palavra, então. Tá bom, obrigado a você, Caio, pelo convite. Para mim é um grande prazer conversar um pouco com você de maneira informal sobre a minha trajetória e sobre alguns temas que você considerar importantes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória. Eu comecei a me interessar pela filosofia na época em que todo mundo lia muitas coisas sobre os existencialistas, Sartre, Camus, né? Kafka. Né? Então, comecei lá e com peças de teatro do Sartre, não sei se... Então, esse início foi dessa maneira. Depois eu entrei para o curso de filosofia da USP, entrei em 1968, num momento de grande efervescência política, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E eu, logo no começo da minha carreira de graduação, comecei a me interessar, quer dizer, eu queria entender um pouco melhor o que estava acontecendo no país, queria entender o que se passava no campo da política, sobretudo. Aí comecei a me interessar e conversando com um professor, meu amigo, que faleceu, Luiz Roberto Salinas Fortes, então, por que não estudar o filósofo Rousseau e tal, para que você possa entender? Então, eu comecei com essas conversas com Salinas para entender um pouco melhor, né, a realidade política brasileira, o que se passava com o Brasil naquele momento. Eu era novo ainda, estudante, então comecei a me interessar para ler o Rousseau, e assim comecei um processo de estudos de uma maneira tradicional, ou seja, ler o próprio Rousseau dentro das suas entrelinhas, né, como manda o figurino no departamento de filosofia, fazer uma leitura rigorosa dos textos, ler os comentadores, etc. E isso eu fiz no mestrado. Aí fiz o mestrado em 1978, 78. É só passar rapidamente para não me deter muito aí, né? E logo depois eu fui para uma bolsa de estudos em Paris para trabalhar o meu doutorado. E lá eu conheci um grande professor chamado Jean-Marie Guillemot, que estudava literatura, filosofia, um conhecimento extraordinário. Conheci o professor Yvon Delaval, que havia escrito sobre Diderot, Descartes e tal, Leibniz, né? Um grande historiador da filosofia. E eu comecei a me interessar, eu falei, não quero mais estudar o autor dentro das suas entrelinhas ou fazer um trabalho como se fazia à maneira do Guerrero, né? Que fez o Descartes segundo as razões, mostrando fazer uma leitura estrutural. Então, comecei a trabalhar a recepção do Rousseau durante a Revolução Francesa. E aí eu falei, então, vou trabalhar, quer dizer, que havia tantos trabalhos já feitos sobre a obra no seu interior, né, no seu encadeamento lógico, etc. Falei, então, é preciso agora trabalhar a recepção do contrato social do Rousseau
e comecei pela Revolução Francesa. E foi um trabalho extraordinário, porque a gente não pode imaginar o quanto de material existe sobre esse tema. Então, eu tive que fazer uma seleção bem rigorosa, porque a quantidade era extraordinária de material. Na Biblioteca Nacional de Paris, nós tínhamos tantas coisas. Aí me interessei e fiz o meu doutorado sobre um grupo que recebeu o contrato, que lia, que era o Círculo Social. E esse foi o objeto da minha tese de doutorado. A tese de mestrado foi um trabalho mais simples sobre as ilusões do jogo do poder dentro do contrato social. E a tese de doutorado foi a opinião pública e revolução. Na verdade, a opinião pública, porque o grupo, o Círculo Social, trabalhava muito o tema da opinião pública e lia o Rousseau, como o próprio Abade Fauché fez lá 21 conferências sobre o contrato social, e então eu fui trabalhar esse tema e deu a tese de doutorado. Na minha livre docência, eu já fui procurar mais as origens também de alguns temas importantes no contrato social do Rousseau, e fui ler o justnaturalista Pufendorf, né? Pufendorf, Samuel von Pufendorf, e esse trabalho eu fiz e eu estou trabalhando até hoje, ainda não consegui finalizar, mas é para mostrar as relações dos temas que aparecem com muita frequência no contrato, como vontade geral, né, corpo político, etc. Eles estão todos presentes no texto do Pufendorf, né, sobre Rousseau. Mas esta trajetória que eu mostro para você é mais no sentido de eu encontrar na filosofia política um embasamento teórico para me endereçar a temas que são temas da atualidade. Então, é claro que é engraçado que ainda não consegui fazer algumas incursões mais diretas, mas em todas as minhas aulas, ao longo da formação dos estudantes, eu sempre tive esse viés de trabalhar o Rousseau e outros autores, como Locke, como Hobbes, o Maquiavel, para mostrar de que maneira eles têm uma contribuição a oferecer na compreensão das questões políticas atuais. De que maneira, quer dizer, não ler o filósofo como uma coisa que você guarda na prateleira, mas ler o filósofo com o objetivo de compreendê-lo no seu tempo, mas compreender também quais são as contribuições que ele pode trazer para a nossa reflexão sobre a nossa realidade política atual. Então, este é o meu foco, quer dizer, a minha inserção na filosofia, sobretudo na ética e filosofia política, tem esse viés. Ou seja, nunca eu teria como propósito trabalhar o autor por ele mesmo, tentando esmiuçar as entrelinhas, etc. Não, isso aí é um trabalho importante que você tem que fazer como leitor do filósofo. Mas, a partir desse trabalho técnico de leitura, é preciso voltar-se para, no meu caso, né, questões de ordem política e ética do mundo contemporâneo. E não faltam temas para tratar. Né? Então, nós temos uma imensidão de coisas para discutir, né, sobretudo neste momento. Essa é mais ou menos uma trajetória, uma visão bastante rápida das minhas teses e por que filosofia, por que fazer filosofia. Né? No meu caso, para entender a realidade política brasileira e contemporânea, entender um pouco melhor o que se passa. E nada melhor, no meu caso, do que ter lido bastante, né, o próprio Rousseau, e a partir daí eu ter o Rousseau ter o Rousseau como uma ferramenta de trabalho, mais nesse sentido. Ele é mais uma ferramenta de trabalho que me permite ler a realidade política. Muito bom. E a pergunta que eu já me fiz na cabeça aqui para lhe endereçar imediatamente eu sei que é uma pergunta muito ampla essa, né? Mas eu gostaria de ouvi-lo. Muitas pessoas
que estão vivendo no Brasil atualmente estão se perguntando isso também, né? O que que, o que que áreas como a filosofia, a ciência política podem oferecer para que a gente esclareça um pouco melhor esse momento que a gente está atravessando, no Brasil especificamente, né? Em que a gente tem aí uma mistura de autoritarismo com democracia, uma coisa muito complexa e muito difícil de compreender, porque o movimento que a gente está passando, pelo qual a gente está passando agora, tem relações com outros períodos da história do Brasil, mas é completamente novo também. Como que o professor acha que a gente teria vias de entrada a partir da filosofia política, ou do Rousseau, ou de outros autores, para tentar tornar isso um pouco mais claro, mais inteligível, né, o nosso momento atual? Então, todas essas matérias que você mencionou, a sociologia, a própria filosofia, elas sempre tiveram um componente crítico, né? Componente crítico. E quando você fala de um componente crítico, você trabalha com disciplinas que, sobretudo na filosofia, ela prima pelo rigor e pela investigação. Pela investigação. Quer dizer, o filósofo é sempre aquele pensador inquieto, né, que não se curva, né, ao senso comum, ele vai sempre buscar investigar a maneira socrática da interrogação, das perguntas, para tentar esclarecer cada vez mais as questões. E no mundo contemporâneo, nós estamos vendo cada vez mais uma banalização da ciência, uma banalização do conhecimento, um esquecimento completo, né, da necessidade de investigação, da necessidade de interrogar, né, para avançar cada vez mais no processo de conhecimento. Então, as ciências, como as disciplinas como filosofia, sociologia, têm esse caráter, sobretudo lidando com as questões que diz respeito às relações sociais e ao homem, por exemplo, na ética, na política. É claro que aí nós temos que estar nos perguntando, como você faz a pergunta, o que acontece no mundo, quais são as grandes questões que nós estamos vivenciando. E hoje, né, quando você vê, nós estamos aqui numa rede social, né, quais são as consequências desse processo para o homem contemporâneo? Quais são as consequências de você estar se desenvolvendo em rede, né, e com todo tipo de questão, com múltiplas questões que podem aparecer, né, desde as besteiras, né, as fake news e tal, até questões importantes que as pessoas vão falar de coisas que têm interesse maior para a ciência. E aí você tem uma amálgama de um festival de besteiras, né, de tudo quanto é tipo, e, ao lado, o conhecimento científico, a filosofia e tudo mais. Então, nesse processo, é aí que eu gostaria de, como nós vimos já os próprios os executivos do Google e tal, conversando sobre esse tema, né, no filme sobre as redes sociais, né? Então, eu gostaria de ver também os filósofos falando sobre essa questão, sobretudo quando você tem... É claro que na filosofia nós temos lá uma reflexão sobre o conceito de verdade, de que maneira a verdade aparece na filosofia, e sabemos que não há uma verdade absoluta. E, por outro lado, né, nós vemos o momento das redes sociais, é aquele em que você perde qualquer referencial, né? De tal modo que você chega a um momento que você não sabe mais o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, né? Mesmo que você tenha critérios de verdade diferenciados, pode ser adequação, pode ser um encadeamento lógico das questões, né? Pode ser simplesmente a transparência, né? Pode ser o fato, né? Quer dizer, o fato verdadeiro, fulano de tal morreu, né? Então, esse é um fato incontestável. Então, e como se diz sempre, quanto a fatos não há argumentos, atualmente, nas redes sociais, você contesta até fatos. Você contesta fatos. Desde a época em que se contestava o Holocausto, né, que se contesta a tortura no Brasil, na época da ditadura militar, né, então, você contesta o próprio regime da ditadura como sendo um regime terrível e tal, de perda das liberdades, né? Um regime em que você tinha medo de sair nas ruas. Eu vivenciei esse período militar, né? A gente tinha medo de sair nas ruas, não podia ir a um barzinho tomar
nenhum lanche, qualquer coisa, você estava sempre sob vigilância, né? E assim, na universidade, a mesma coisa, policiais sentados no banco das universidades para saber o que o professor estava dizendo. Então, você tem essa situação, né, que nos leva a ter a obrigação, né, de pensar, né, sobre o que está acontecendo, o que é isso, afinal de contas. Então, se nós voltarmos à filosofia, começando pelos gregos, né, como os pré-socráticos, o que é isto? O que é isto a natureza? O que é isto a justiça? O que é isto a política, etc. Aí nós podemos perguntar, o que é isto que nós estamos vivenciando hoje? O que é isto que nós temos no mundo contemporâneo? Então, a resposta a essas questões é que poderiam interessar aos filósofos contemporâneos. O que é a nossa realidade? Então, o que eu vejo também, né, nas ciências sociais, né, há uma preocupação, sim, de conhecer tudo o que está acontecendo, mas de uma maneira multifacetada. Então, existem gente especialista em tudo que você pode imaginar. É um trabalho bem feito. Agora, um trabalho mais consistente falta, porque é preciso você vincular isso a uma visão mais abrangente da realidade, não só ficar no segmento. Então, essa herança que nós tivemos, né, na filosofia, nas ciências sociais, né, você segmentar os setores e cada um vai ser especializado nisso ou naquilo. Na filosofia, você é especializado em Kant, o outro em Descartes, o outro em Platão, o outro em Aristóteles, e você perde um pouco a visão de conjunto. Quando você é convidado a refletir sobre a realidade atual, alguém que se especializou em Descartes, em Platão, ou Kant, né, ou Hegel, né, ele vai dizer o quê sobre a realidade que está diante do seu nariz? Nada. Ele mesmo vai ficar constrangido e dizer, não, eu não sei falar sobre essas questões, né? Eu não sei falar sobre essas questões porque a minha especialização é Descartes. Então, eu vou dizer, eu não sei falar sobre essas questões porque a minha especialização é Rousseau. Aí, claro, nós estamos no campo das técnicas, dos técnicos de filosofia, que fazem um trabalho importante, mas não estamos ingressando no campo da reflexão filosófica, do trabalho de pensar a realidade que está diante dos nossos olhos. E, para pensá-la, nós temos que ter o contato com intelectuais de outras áreas também, da área do cinema, da área do teatro, né, das artes plásticas em geral, das ciências. Então, você tem uma dificuldade hoje de conversar com esses outros setores, porque nós estamos super especializados. Super especializados. Então, é claro que a especialização é importante, mas ela é propedêutica, ela é condição para você refletir, mas não é o objetivo final da reflexão. Ele é um ponto de partida para a reflexão. Então, é claro que aquilo que se passa no mundo contemporâneo, sobretudo no Brasil, no caso do nosso regime político, uma democracia com um presidente autoritário, uma democracia mas que foi eleito, né, dentro do quadro constitucional, está eleito, mas o seu perfil é assim. Mas o que é mais grave não é só isso. Né? O que é mais grave é, dentro desse perfil autoritário, né, é o desmonte das instituições, o desmonte da educação, o desmonte da cultura, né, o desmonte da ciência em geral. E com isso vem a filosofia, as outras ciências humanas em geral. Esse desmonte vai levar a um emburrecimento, um embrutecimento, né, da maneira de encarar as questões mais simples. Por exemplo, como é que nós podemos encarar a epidemia, que é uma questão que está aí mais cabíveis, nós sabemos mais ou menos, né? Mas tudo isso está
num campo nebuloso, sobretudo por meio das redes sociais, em que você não mais distingue bem o que é certo fazer, o que não é certo fazer, muito mais sobre a responsabilidade também daqueles agentes que deveriam estar coordenando e não estão, como a própria presidência daqueles que se debruçam sobre a filosofia, sobre as ciências humanas em geral. Então, é claro que... Mas como nós... É interessante isso, né? Se a educação do filósofo brasileiro foi uma educação técnica para estudar setores ou estudar filósofos nas suas... ou ainda um filósofo só um conceito desse filósofo, é claro que nós teremos uma grande dificuldade a nos debruçar sobre questões atuais. Uma grande dificuldade. Agora, mas se esta propedêutica de ler os filósofos for um meio para você entender, né, a realidade, aí sim nós teremos como dar este salto. Muito bom. Você se referiu à questão das instituições, né? A gente ouve algumas pessoas envolvidas nessas mesmas instituições dizem que elas estão funcionando, mas a gente percebe que, na verdade, não é bem assim, né? E, e talvez o mais difícil dessa nossa atualidade é o fato de que esse desmonte ele é feito por alguém que foi eleito, né? Que dentro da política representativa seria o que representa a sociedade, né? Dentro de um quadro. Eu queria perguntar sobre os limites dessa representatividade. Como é que o senhor vê essa ideia de representação? Será que não deu certo? Ou a nossa é que não foi bem feita? Como é que o senhor pensa a representação dentro da política? Olha, essa questão, eu já trabalhei isso num livro chamado A Farsa da Representação Política, em que eu analiso o próprio Rousseau sobre a questão da representação. É claro que a representação é uma instituição importante na democracia moderna, né? Mas, como o próprio Rousseau indicava lá no começo, existe um problema já de saída. Quais são os limites da representação? O que ele representa? Ele representa o quê? Ele está no nosso lugar lá, com uma carta assinada em branco para que ele possa fazer o que quiser ou não, né? Então, essa discussão nem sempre é feita nas democracias representativas, ou seja, o que ele pode, o que não pode fazer. Agora, essa limitação ela está dada pela Constituição. A Constituição apresenta esses limites. E a Constituição da nossa República é como se fosse um resultado daquele conceito que em Rousseau aparece como vontade geral. Mas ela não pode ser perfeita, não é perfeita, mas é o resultado de um acordo que foi feito, e aí está a Constituição. Bem ou mal, a Constituição oferece esses limites para a representação. O deputado não pode ir até onde não deixa ir a Constituição. Ora, acontece que no cerne da representação existe uma questão. Como nós estamos acostumados a proceder em matéria de política representativa, na democracia representativa? Nós escolhemos os representantes. E o ato de escolha do representante é considerado o momento máximo da vida nacional, o momento da democracia e da escolha. Eu estou falando na escolha das pessoas que vão nos representar. E nós nos esquecemos de um elemento importante que está na nossa Constituição, que nós podemos também votar em propostas, nós podemos votar em questões importantes. Isso quer dizer o seguinte: quando você vota em pessoas, é claro que você está apostando que ela vai assumir o seu lugar, assim como você escolhe um advogado para representá-lo numa causa qualquer, você precisa do advogado para estar presente lá nos tribunais.
E, no caso da política, para nos representar, nós temos os representantes. Então, mas nós nos esquecemos que precisamos também votar em questões, em temas. Quando isto aparece já lá no século no caso do Rousseau, no contrato social, e que o Rousseau afirma o seguinte: os deputados da Inglaterra pensam que o povo inglês pensa que é livre quando escolhe os representantes para o parlamento, mas ele está completamente enganado, porque quando ele volta para casa, tudo permanece como antes. A questão não é votar nas pessoas apenas. Essas pessoas, uma vez eleitas, elas têm que ter limites para a sua forma de representação. E, por outro lado, quando a gente vota em questões, nós estamos dizendo o seguinte: quando você faz uma pergunta para a população, o que é que vocês querem? Quando se trata do exercício da vontade, esta vontade você não pode transferi-la para ninguém. Esta vontade não pode estar representada por ninguém, porque quando você diz o seguinte: eu não sei o que eu quero, é preciso que alguém decida o que eu quero. Quando você abre mão da sua própria vontade, você está fazendo uma espécie de assinatura da sua própria escravidão, Você está assinando, né, um ato em que você transfere a sua vontade para um outro. Quando Rousseau alerta sobre essa questão, ele está dizendo o seguinte: nós podemos transferir uma parte, que é aquela que vão desempenhar os nossos comissários. Comissário é aquele que acima de tudo, um funcionário do povo. O deputado representante é um funcionário do povo. O deputado representante deve fazer aquilo que o povo quer. Aquilo que o povo quer, e não aquilo que ele, o deputado, quer. No nosso caso, é muito frequente, quando o deputado é eleito, ele vai impor aquilo que ele acha importante, o que ele quer fazer, e não aquilo que o seu eleitor quer. Então, a nossa Constituição ainda tem esses elementos, como referêndum, ações populares, que não passam necessariamente por uma decisão do Congresso Nacional, mas que precisam de uma consulta popular para que possam ser efetivadas. Então, essas consultas populares é que precisariam ser incrementadas. Não precisaria nem ser uma consulta nacional, mas se você tem problemas regionais que são cruciais para aquela região, por que não consultar a região para uma decisão importante? Por que não consultar uma outra região para uma decisão importante? Então, você tem aí elementos para se pensar não precisa nem de uma reforma constitucional, mas precisa de implementação daquilo que foi tão execrado ao longo desses últimos anos, que é toda vez que você... também tinha uma certa razão de ser, mas porque toda vez que se usava um plebiscito, você não, mas isso é questão do ditador que quer fazer passar a sua vontade, então joga um plebiscito. Mas aí ficou mais ou menos marcada essa figura, mas não é bem assim. Países como a Suíça, a própria Inglaterra, quando decidiu o Brexit, ela tomou uma decisão coletiva e vai arcar com as consequências. Quando isso acontece, você não tem que culpar os representantes. O Brexit na Inglaterra, quem que é o culpado? A maioria que votou a favor. A maioria que votou a favor. Não há nenhum ministro responsabilizado, não há nenhum deputado responsabilizado por isso, mas é a própria comunidade britânica que tomou uma decisão de sair do bloco europeu. Então, essa decisão foi por um referendo. Então, esse tipo de questão é que precisa ser incrementado nas democracias e não elas ficarem simplesmente ao sabor dos representantes, pessoas físicas. Se assim for, é claro que é fácil para o representante começar a trabalhar para os seus amigos, para os seus familiares, e não para aquilo que ele foi eleito, que é cuidar do bem público, em primeiro lugar.
Então, esse cuidado com o bem público está esquecido na vida política nacional. Uhum. Muito interessante. E eu queria perguntar também uma coisa. Como o senhor falou que a sua pesquisa de doutorado foi a recepção do Foucault, do Rousseau, desculpa, um alto falho aqui, a recepção do Rousseau na Revolução Francesa, eu queria perguntar sobre tipos de trabalho desses no Brasil. Se o senhor conhece, teria algumas indicações para fazer de trabalhos, ou se o senhor mesmo fez também, de recepção dos filósofos, das ideias de filósofos no Brasil, por exemplo, na nossa Constituição, ou no nosso processo histórico. Qual foi a importância dos filósofos europeus e talvez até de filósofos brasileiros na construção das nossas instituições, da nossa legislação, do nosso pensamento e do nosso processo histórico também? Olha, do que eu me lembro, o último trabalho feito nessa perspectiva foi o trabalho do João Cruz Costa, não sei se, que é sobre histórias das ideias no Brasil. E esse trabalho, muitas vezes, foi feito na contramão daquilo que nós estudamos dentro do Departamento de Filosofia da USP. Ele foi feito, em uma boa parte, pelos filósofos ligados a uma vertente mais conservadora, e que não dialogava com os filósofos, com os professores da USP. A USP era considerada mais de esquerda, marxista e tal, e esses filósofos conservadores, muitos deles católicos, que faziam um pouco desse trabalho. Então, ficou um pouco esquecida essa tradição de você trabalhar a recepção dos autores. Quando se fala no positivismo no Brasil, você tem vários trabalhos aí sobre o positivismo no Brasil, sobre a recepção das ideias, né, do Lombroso, né, na criminalística, né? Então, você tem uma tradição que passa em outras áreas, mas não na filosofia. Por outras áreas, nós temos bastante frequentes alguns trabalhos dessa natureza. E desde que você pega lá o trabalho do Euclides da Cunha, que fala sobre a análise dos crânios, aquela coisa facial, né, que é tipo de herança dos trabalhos do Lombroso e de outros autores na Europa, mas aí nós temos uma tradição que na filosofia não é forte, não se desenvolveu. O que seria o caso também de pensar por quê, né, esse tipo de coisa. Mas eu acho que não se desenvolveu exatamente por isso, porque a filosofia dominante no Brasil, quer queira ou quer não, é a filosofia mais ou menos que vem da Universidade de São Paulo. Eu digo dominante enquanto método de investigação. E aquilo que se faz na USP é um trabalho rigoroso dentro. Este seria um trabalho de segunda categoria, não seria o trabalho mais interessante, que é esse trabalho feito em cima dos filósofos, para os quais você tem que, para estudar um Aristóteles, você tem que aprender 15 anos de grego, né? Tá certo? 15 anos de grego. Para ler o Kant, você tem que saber muito bem o alemão, né? E assim vai. Então, de tal modo que o estudante de filosofia ele vai passar a vida inteira lendo o seu próprio filósofo. A recepção ela acontece apenas no interior das associações que nós temos hoje, né, tem as associações, né, Spinoza, Rousseau, Kant, etc. E não há um trabalho sistemático mesmo porque eu acho que seria mais aqui no Brasil você se debruçar um pouco sobre aqueles grandes trabalhos que foram feitos pelo Cruz Costa mesmo, né, para mostrar de que maneira a presença do positivismo é tão grande no Brasil. E recentemente, aquilo que faz o Paulo Arantes. Paulo Arantes,
que é o meu colega do Departamento de Filosofia, escreveu o Departamento Francês de Ultramar, ele analisa exatamente esse trabalho de como que a filosofia francesa foi assimilada pelo Departamento Francês de Ultramar, que é um trabalho, eu diria, é um trabalho muito dele mesmo, pessoal, né, que vai para uma outra vertente também, que ele vai mais no campo da militância política hoje em dia, né? Mas como o Paulo Arantes faz esse trabalho, né? Recepção das ideias francesas no Departamento Francês de Ultramar, que é o nosso departamento de filosofia. Muito bom. Eu queria perguntar uma última coisa, então, já que você tocou no assunto da militância, como que o senhor pensa a relação entre a teoria e a parte prática? Existe um campo que é a sociologia dos intelectuais, né, que se estuda as atuações, né, dos intelectuais em diversos momentos de processos históricos, Maquiavel, por exemplo, outros também, muitos intelectuais se envolveram em processos políticos do seu tempo. Como é que o senhor pensa essa relação? São coisas separadas ou são implicadas a vida do intelectual e a sua obra? Não, você tem a relação do intelectual com a militância. Eu lembro, eu vou pensar, por exemplo, o caso de da professora, minha colega, Marilena Chauí, que é uma intelectual brilhante, né? Conhece como ninguém, né, o Spinoza, e tem uma inserção de militância durante muitos anos já, né, pelo Partido dos Trabalhadores. E por que está na militância, é claro que ela recebe milhões de críticas, né? Muitas cacetadas. Então, esse processo de você ingressar na militância, é claro que isso na filosofia era muito comum. Quer dizer, na época em que eu entrei para a filosofia, o grande personagem era o Sartre. O Sartre, que era filósofo de liceu, não era filósofo universitário, não era professor universitário, professor de liceu. No entanto, teve uma importância extrema, né, na difusão mesmo da reflexão filosófica contemporânea, né? Tá certo? Então, mas ele era um militante, ia à rua participar de manifestações e tal, né? Então, a militância sempre foi um dado frequente por parte dos intelectuais, né? É claro que uns vão mais, outros vão menos. Só que, quando você entra no processo de militância, o que acontece, né? Você funciona como aquilo que o Voltaire falava dos intelectuais, dos homens de letras, né? Ele dizia que o Jean de Lettres, os homens de letras, os intelectuais, têm que ser como peixe voador. Ele tem que voar sobre a água. Se ele sobe um pouco mais, ele é comido por alguns pássaros maiores, né? E se ele mergulha muito grande, ele é devorado pelos peixes gigantes. Então, o intelectual, segundo Voltaire, tinha que ter essa filigrana do peixe voador, né? Que está sempre em cima da onda, em cima da água, mas não se deixa devorar nem pelos pássaros, nem pelos peixes gigantes. Quando o intelectual entra no mundo da política, é claro que ele vai ser triturado. Ele vai ser triturado pela política, é o grande risco que ele corre. Se ele está no pedestal da filosofia, ele está protegido, né? Ele está protegido e fica apenas uma vida entre os seus pares. Quando ele entra no mundo da realidade política, é claro que aí ele vai receber paulada de todo lado. Eu, por exemplo, nunca tive uma inserção militante, né, na vida política. Não sei, por várias questões, por várias razões, desde a minha formação lá em 1968. Em 1968, eu entrei no primeiro ano da filosofia, eu era convidado a participar de uns 10 ou 15 movimentos clandestinos de esquerda, clandestino para lutar contra a ditadura. Mas, naquela época,
fazia o seguinte, eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde e entrava na faculdade à noite até às 11 horas da noite. Então, houve muitas oportunidades, não me faltaram oportunidades para entrar nos movimentos clandestinos de esquerda. E havia muitos que me convidavam, participei de várias reuniões, mas nunca me engajei, mas por um motivo também. Né? Mas por um motivo. E aqui eu posso, conversando com você, falar sem problema nenhum. E isso também já deu pano para manga para várias reflexões do pessoal que já foi engajado em luta e militância política, porque, na época, eu vivi em São Paulo numa situação difícil, trabalhando, ganhando salário mínimo para pagar pensão e estudar à noite a filosofia. Mas, quando eu ia para esses movimentos de militância, operário, comunista, POC, POLOC, né? Aliança Renovadora Nacional e tudo mais, né? O que eu percebia? Eram grupos de uma elite intelectual muito endinheirada em geral. Eu falei, esse pessoal não combina com a minha realidade. Não combina com a minha realidade, é outro completamente diferente. Então, foi alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas eu não sabia exatamente vislumbrar o que era. Então, eu não vou participar porque eu poderia me participar de um movimento sindical pesado, como depois eu participei, que era o movimento dos gráficos. Eu trabalhava como revisor de provas tipográficas, depois fui para a redação da revista Visão, aí comecei a participar num jogo mais difícil de envolvimento sindical. Mas, naquele momento, eu vi o seguinte, alguma coisa estranha aí. E, por sinal, quando eu saí desse primeiro emprego, que era um emprego de 8 horas para trabalhar um pouco menos, eu fui convidado por uma instituição cujo dono era um socialista, comunista, ligado a esses grupos. Aí eu falei, poxa, se tem um empresário que é um empresário socialista, por que não experimentar? E fui experimentar. Mas não demorei mais do que 2 meses lá, porque o tratamento que os funcionários receberam, um tratamento tão horrível, né, em termos humanos, né, que não valia a pena você ter um patrão que fosse um patrão socialista. Isso foram experiências que eu vivi. Né? Foram experiências que eu vi. Falei, poxa, então alguma coisa está errada. Né? E todo mundo lutando, socialismo aqui, mas a realidade concreta, né, ela passa por outro viés. Então, eu acabei ficando ao largo, falei, vou fazer meu trabalho como uma figura independente, e fui me endereçando, e depois, mais tarde também, para esse campo editorial. Falei, então, eu vou fazer um trabalho de divulgação, vou tentar mostrar que o trabalho que se faz na universidade precisa ir para a grande sociedade. Aí criei lá a Discurso Editorial, a editora do Departamento de Filosofia, depois participei da criação também da Humanitas, que é outra editora da Faculdade de Filosofia da USP. Aí criamos em 1995 o Jornal de Resenhas, que era um jornal que era encartado dentro da Folha de São Paulo, que agora nós estamos tentando fazer voltar na versão virtual. E assim eu encontrei o meu perfil, digamos assim, de estar engajado em alguma luta, né? Não de uma militância política, mas de uma militância, eu poderia até usar a expressão ilustrada, digamos assim, uma militância à maneira dos filósofos da ilustração, que você tenta passar o conhecimento que se produz na academia para o maior número possível de pessoas. Então, a minha inserção que eu vejo, né, na minha formação na filosofia é que eu não estou satisfeito com a forma como a filosofia se enclausurou dentro da Torre de Marfim. Né? E não satisfeito, eu fui criando esses mecanismos para tirar um pouco a filosofia e as outras ciências humanas, né, desta grande muralha que cerca as universidades e tentar levar esse conhecimento para o maior número possível de pessoas. O que eu espero agora
fazer de uma maneira mais rigorosa agora que eu estou aposentado. Porque enquanto eu estava dentro da filosofia, lá como nativa, pouco tempo eu tinha, mesmo que eu fui chefe de departamento por várias gestões, né? Eu estava envolvido com a administração, mas agora não, agora eu estou totalmente liberado para fazer isso, para fazer incursões, né? Que façam com que a filosofia e as outras ciências saiam do muro das universidades para a sociedade. Como? Pela publicação, pelos livros, né? Pelos meios ou palestras e tal, né? Assim por diante. Tá? Muito obrigado, Milton. Inclusive, esse final da sua fala vem de encontro ao que eu venho tentando também promover com essas entrevistas, levando para o YouTube para que possam ser assistidas, né, pelo maior número possível de pessoas. E concordo com muito do que você disse no final também. Muito obrigado pela presença aqui no canal. Caso queira dizer mais alguma última coisa, uma última mensagem aí para o pessoal que está assistindo, sempre agradecendo a sua presença, professor. Obrigado a você, cara, pela essa oportunidade. Vejo também que você está nesse caminho, né, de ampliar as fronteiras aí da filosofia, né? E de uma maneira mais consistente. Que uma coisa é você ter uma expectativa do que é filosofia e ela aparecer como salvadora da pátria. Não é bem isso, né? Que mas para você trabalhar com filosofia, é preciso empenho, é preciso cuidado, preciso você estar naquele espírito de investigação, no espírito, na pegada de se interrogar o mundo, aprender cada vez mais, né? É isso. E não a expectativa da coisa fácil, né? Da coisa muito fácil, que você entra por um ouvido e sai pelo outro, como se não fosse nada. É isso, mãe. Então, muito obrigado e parabéns também a você pela iniciativa. Obrigado. Obrigado, Milton. Só tenho a agradecer. Quem assistiu a gente nesse vídeo aqui, também agradeço. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.